Amém? Salmo 103, amados. Quem trouxe Bíblia, quiser acompanhar, abra comigo. Salmos 103. Nós vamos falar um pouquinho sobre o papel de um pai. É uma palavra que certamente vai nos edificar muito. Salmo 103, irmãos, diz assim, verso 13: como um pai se compadece de seus filhos, assim o Senhor se compadece dos que o temem. Se coloque de pé, vamos fazer uma oração ao nosso Deus. Vamos orar ao nosso Deus. Senhor, nós te adoramos, te pedimos, Pai, em nome de Jesus, abra o nosso entendimento, traz, ó Deus, a revelação da tua palavra aos teus filhos, e que nós possamos aprender muito com o Senhor nessa noite, em nome de Jesus, amém? Pode assentar, amados. Antes de entrar aqui na palavra, eu quero parabenizar todos os pais presentes. Só quem é pai me dá um sinal aqui, amém? Deus te abençoe, Deus abençoe a sua vida e te dê graça nessa sua caminhada, amém? Amados, hoje comemora-se o Dia dos Pais, mas na verdade o nosso dia é todos os dias, né? Porque o pai é uma pessoa muito importante, porque o pai é aquele que é o caçador. O pai todos os dias de manhã ele sai em busca da caça para trazer o mantimento ou o suprimento para dentro de casa. O pai é uma pessoa muito importante dentro de um lar. E Davi aqui, nesse Salmo 103, Davi, ele fala algo muito interessante. A primeira coisa que Davi fala aqui é da característica e do papel de um pai. Ele diz como um pai se compadece dos seus filhos. Então nós vemos aqui o papel de um pai. O pai é alguém que se compadece dos seus filhos. O pai é alguém que olha para o seu filho quando ele está em uma situação difícil e ele sente compaixão pelo seu filho. Ele olha para o seu filho quando ele está em uma situação que está levando a sofrimento, a dores, e ele sente compaixão. E aí o salmista Davi fala assim: como um pai se compadece dos seus filhos, assim o Senhor se compadece dos que o temem. Aí eu aprendo aqui uma lição muito forte. Se nós queremos o favor do Pai, se nós queremos o Pai Celestial se compadecendo de nós, o primeiro segredo que o salmista nos dá aqui é que nós precisamos temer ao Senhor. Quando você teme a Deus, você tem o favor de Deus na sua vida em todas as coisas que você vai fazer. Então o segredo de nós ter um pai que se compadece de nós, que quando nós estamos em uma situação difícil, que nós não podemos mudar aquela situação com a nossa força, mudar aquela situação com nossos esforços, mudar aquela situação com o nosso recurso, aí Deus olha lá de cima e fala assim: eu vou intervir nessa situação, eu vou entrar nessa causa, eu vou agir pelo meu filho, eu vou trabalhar na vida do meu filho, eu vou levar um socorro para o meu filho, eu vou dar socorro ao meu filho. Porém, para que Deus intervenha na nossa situação, nós precisamos temer ao Senhor. Não adianta, amados, nós viver uma vida totalmente descompromissada com Deus. Não adianta nós vivermos uma vida totalmente de costa virada para Deus e achar que Deus vai se compadecer de nós, que Ele não vai. Ainda que o amor dele é um amor incondicional, que é o amor ágape, que inclusive é importante falar sobre isso, porque tem pessoas que querem amar com amor ágape, não conseguem, não conseguem. Nós só conseguimos amar com aquele amor humano que nós possuímos, mas o amor ágape, só quem consegue amar com ele é o Pai Celestial. O que é o amor ágape, pastor? O amor ágape é o amor incondicional.
não importa o que você me fez, não importa o que você me faz, que eu continuo te amando. Isso é o amor ágape. Então quem consegue amar com esse amor é só Deus. Deus, Ele consegue amar com um amor que nós ainda em nossos pecados, nós ainda longe de Deus, nós com as costas viradas para Deus, ainda assim Ele nos ama. Então, amar a cada um de nós, Ele ama. Agora, trabalhar na nossa vida, agir na nossa vida, se compadecer de cada um de nós, quando é que Ele faz? Quando nós o tememos. É por isso que Salomão, em Provérbios, ele disse assim: o temor do Senhor é o princípio de toda sabedoria. Amém? Então, amar a humanidade, Ele ama, independente de quem é a humanidade, independente do que a humanidade fez, porque esse amor ágape é aquele amor lá de João 3,16, quando a Bíblia diz assim: Deus amou o mundo de tal maneira. Ele só conseguiu chegar a tal maneira. Ele não conseguiu expressar, ele não conseguiu expressar o tamanho do amor de Deus. Ele diz: Deus amou o mundo de tal maneira. Aí ele vem, que deu seu Filho unigênito, para que todo aquele que nele crê, não pereça, mas tenha a vida eterna. Amor ágape, só quem consegue amar é Deus. Nós, humanos, como nós conseguimos amar? Nós conseguimos amar de uma maneira limitada. Por isso que a Bíblia diz assim, que alguns nós não conseguimos amar. Aí a Bíblia diz assim: suportai-vos uns aos outros em amor. Tem pessoa que você não ama, tem pessoa que você suporta, porque o amor de Deus está no seu coração. Tem pessoa que você convive, porque o amor de Deus está no seu coração. Porque não adianta também você querer amar Deus e viver intrigado, ou separado, ou distanciado das pessoas. Se você diz que ama a Deus, você precisa ter bons relacionamentos com as pessoas, amém? Então não adianta a pessoa dizer que é cristão, se ela odeia o seu irmão, porque isso não é bíblico, isso é antibíblico. Então nós nunca devemos odiar. Se você não amar alguém de todo o seu coração, o mínimo que você pode fazer por ele é suportar. O mínimo que você pode fazer por ele é conviver com ele, não trazer para perto, não trazer para todos os seus relacionamentos, que não dá, mas o mínimo que você pode fazer pelo ser humano é suportar. Agora, odiar jamais, amém? Nós não podemos odiar o nosso irmão, nosso semelhante. Então o amor de Deus, ele é um amor incondicional, é o amor ágape. E esse amor nós vivemos ele, mas para se ter o favor do Pai, para o Pai se compadecer de você quando você está em uma situação difícil, quando você está mergulhado em uma situação que ninguém pode te tirar dela, quando você está mergulhado em uma situação que com os seus esforços você não consegue solucionar e nem resolver aquele problema, aí quando você teme a Deus, aí o Senhor se compadece de você, Ele se coloca no seu lugar, e Ele fala: essa causa é minha, esse aqui é o meu filho, eu vou agir por ele, eu vou trabalhar na vida dele, eu vou me compadecer dele. Como um pai se compadece do seu filho, assim o Senhor se compadece daquele que o teme. Então estou te dando hoje o segredo de você ter o favor de Deus se levantar ao seu favor, de Deus agir por você, de Deus trabalhar na sua causa, de Deus se compadecer por você. Qual é o segredo? É o temor do Senhor, é temer a Deus, não ter medo de Deus, mas temer a Deus. Tudo que você for fazer, saiba que tem um Deus que está olhando para você e dizendo assim: eu aprovo isso, ou eu reprovo isso, eu abençoo isso, eu amaldiçoo isso, eu estou de acordo com isso, eu estou contra isso. Quem me entende nessa noite, levanta a mão e adore, amém? Então nós precisamos temer ao Senhor, para nós termos o favor dele em nossas vidas. Um pai é uma pessoa que ele se compadece de um filho. Eu me lembro de Lucas capítulo 15,
Quando um filho sai de dentro da casa do pai e diz assim: pai, me dá a parte da herança que me convém, porque eu vou embora, eu estou cansado dessa vida aqui, eu vou dar uma volta por aí, eu vou dar um giro por aí, eu estou cansado dessa vida aqui de dentro. E ele sai da casa do pai, e ele vai para uma terra distante, e quando ele chega lá, a Bíblia diz que ele gasta tudo o que ele tem, com as meretrizes, com a festa, com a farra, e depois que ele gasta tudo o que ele tem, aí ele perde o que estava do lado dele, que eram os seus amigos. Aí a Bíblia diz que os amigos agora já não estão mais próximo dele, a Bíblia diz que agora os amigos o desprezam, e aí naquela terra veio uma fome terrível, e a Bíblia diz que a única coisa que aquele filho acha para fazer, que ele encontra para fazer, foi apacentar porcos. Aí tem pregador que diz assim: e ele foi comer lavagem dos porcos, comida dos porcos. Primeiro que o que ele ia comer não era lavagem, era uma fruta que descia, e aquela frutinha se misturava com a lama, e aí os porcos comiam aquela frutazinha que descia. E segundo que a Bíblia diz, que ele desejava comer a comida dos porcos, mas ele não comeu, ele desejava. Mas quando ele desejou comer a comida dos porcos, ele lembrou do seu pai. Aí ele diz assim: quantos trabalhadores do meu pai têm comida com abundância, e eu aqui estou morrendo de fome. Levantar-me-ei e irei ter com meu pai. Por que eu falei isso? Que ele desejou comer a comida dos porcos, e que aquela comida não era lavagem, como nós pregamos, que algumas pessoas pregam. Por que eu falei isso? Porque quem é filho, Deus se lembra dele, e o filho também se lembra do pai, amém? Então, aquele pai, todos os dias ele lembrava do filho. A Bíblia diz que todos os dias ele ia para a área, para o alpendre da sua casa, e ele olhava, observava para ver se o seu filho estava vindo. O pai lembrando do filho. E aí o filho lembra do pai quando ele está na maior necessidade, porque quando você está na abundância, muitas das vezes você não lembra do pai, mas quando você cai em uma dificuldade, aí você se lembra do pai. Foi o que aconteceu com aquele filho, quando ele está desejando comer a comida dos porcos, porque não tinha outra comida para comer. A Bíblia diz que ele cai em si. Você sabe por que às vezes alguma situação difícil vem e bate na sua porta e até entra na sua casa? É Deus permitindo para você cair em si, para você acordar, para você despertar. Porque tem gente que só acorda quando vem a adversidade, só acorda quando vem a dificuldade. Enquanto ele está na bonança, ele fica vacilando, dormindo, sonso, voando por aí afora. Mas aí daqui a pouco vem a adversidade, aí ele acorda, aí dá um estalo. Ele acordou e ele diz: quantos trabalhadores do meu pai têm comida com abundância, e eu aqui morro de fome. Levantar-me-ei e irei ter com meu pai, e quando eu chegar lá eu vou dizer: pai, pequei contra os céus e perante ti, eu não sou digno de ser chamado seu filho, mas me trata como um dos seus trabalhadores. O temor veio no coração dele, ele começou a temer. Ele começou a temer o pai nem o receber como filho. Olha o temor. O temor veio na vida dele. Ele disse: meu pai não vai me receber como filho, mas não tem problema, se ele me tratar pelo menos como um dos seus trabalhadores, já está de bom tamanho, porque os seus trabalhadores, os seus servos, têm comida com abundância, e eu aqui estou morrendo de fome, mas eu vou me levantar e vou ter com meu pai. E quando eu chegar lá eu vou dizer: pai, pequei contra os céus e perante ti, não sou digno de ser chamado seu filho, mas me trata como um de seus trabalhadores. E ele foi. E quando ele vai para a casa do pai, a Bíblia diz que de longe o pai já o avistou. E quando o pai o avista, o pai conhece. Ele diz: aquele é o meu filho, eu conheço pelos passos, eu conheço pela caminhada, aquele é o meu filho. Porque fisicamente ele estava deformado, porque o cabelo estava grande, sujo, maltrapilho, e o pai de longe o conhece. E a Bíblia diz que quando o pai o vê de longe,
o pai vai-lhe ao encontro. Eu me lembro daquela passagem que diz assim: chegai-vos a Deus e Ele se chegará a vós. Você quer que Deus vá ao seu encontro? Dê o primeiro passo, porque Ele vai ao seu encontro e vai te dar um abraço. O filho deu o primeiro passo, ele diz: levantar-me-ei e irei ter com meu pai. Ele tomou uma decisão, e quando ele toma essa decisão, vai ao pai. Aí quando ele está chegando, o pai vai-lhe ao encontro. E você está pensando que o pai só vai ao encontro? Não, o pai chama os servos e diz: traga-me vestes novas, traga o anel para o dedo, traga a alparca para os pés, mata o bezerro mais gordo que tem aí, faz a festa, porque esse meu filho estava morto e reviveu, estava perdido e foi achado. Quando o pai te encontrar, te prepare, porque haverá festa, te prepare que haverá alparca para os pés, novo caminhar na presença de Deus. Eu estou falando aqui a pessoas que estão caminhando em caminhos tortuosos, mas Deus quer colocar você em um caminho direito, porque quem encontra o Senhor muda o seu caminho, muda a sua caminhada, muda o lugar que vai, muda a jornada, muda a trajetória. Deus vai te colocar em um caminho abençoado. Pastor, por onde eu vou as coisas dão errado, mas quando você estiver caminhando com os pés do Senhor, com a alparca que Ele colocar nos teus pés, não tenha dúvida que Ele vai te conduzir a pastos verdejantes. Salmo 23, é Ele que nos conduz a pastos verdejantes e nos leva a águas tranquilas e refrigera a nossa alma. Quando você estiver caminhando com alparcas que Deus vai pôr nos teus pés, te prepare para chegar onde Ele quer que você chegue. Mas enquanto você caminhar com os teus pés, enquanto você não tomar a decisão de permitir o Senhor colocar alparca nos teus pés para você caminhar segundo a vontade dEle, não haverá resultado nos seus passos. Vestes novas, traga vestes novas. Sabe o que é vestes novas na Bíblia? Revestimento do Espírito Santo. Enquanto nós não formos revestidos pelo Espírito Santo, a nossa vida não é transformada, irmão. Sabe por quê? Porque quando nós somos revestidos pelo Espírito Santo, a Bíblia diz que agora nós somos guiados pelo Espírito Santo. Sabe por que você só quer caminhar em caminho errado, fazer só coisa errada? É porque você ainda não permitiu o Espírito Santo fluir no seu interior. Porque o dia que ele entrar no seu interior, aí você vai ter novos hábitos, você vai ter uma vida nova. O Espírito Santo vai te conduzir, vai te dirigir, vai te levar. Mas enquanto você não for cheio do Espírito Santo, revestido pelo Espírito Santo, a vida não muda, meu irmão. A vida não muda. Aí Jesus falou assim: traga também anel para o seu dedo. Sabe o que é anel no dedo? Reconciliação com Deus. Anel no dedo, comunhão com o Pai. Anel no dedo, aliança com Deus. E Ele quer pôr anel no teu dedo em nome de Jesus. Ele quer pôr anel no teu dedo em nome de Jesus. Eu estou dando essa introdução, eu estou dando esse arrudeio todo para te dizer que se você quer o cuidado do Pai, o Pai te ensinando, o Pai te conduzindo, o Pai te mostrando como deve fazer, o Pai te dando a direção, você precisa temer a Ele. Amém? Como um pai se compadece dos seus filhos, assim o Senhor se compadece dos que o temem. Querer tudo do pai é fácil. Querer que o pai faça tudo é fácil. Qual filho que não é assim? E tem filho que só aproxima do pai quando quer alguma coisa, não é? Já viu? E tem filho que não dá bênção, não dá um beijo, não fala com o pai, mas quando quer o tênis, é paizinho daqui, paizinho dali, só por interesse. Não dá bênção ao pai, não honra o pai, não respeita o pai, mas quando quer uma roupa nova, quando quer um calçado novo, quando quer alguma coisa, aí agora paparica o pai. Deus não quer isso.
Deus quer que nós honremos os nossos pais, filhos. Honre o teu pai, independente se você quer alguma coisa do seu pai, porque assim você será abençoado pelo Pai Celestial, em nome de Jesus, amém? Assim você será honrado pelo Pai Celestial, em nome de Jesus. Tratar o pai bem só por interesse, é errado. Tem que tratar o pai bem, independente do que você quer receber da parte dele, amém? Então, o salmista Davi aqui, ele pega um exemplo humano para tipificar um exemplo divino. Ele pega aqui o exemplo humano e diz assim: olha, como um pai se compadece. Você quer uma prova de como um pai se compadece de um filho? Jesus deu esse exemplo. Jesus disse assim: quem dentre vós que são filhos, que o pai, que pede ao pai pão, e o pai te dá pedra? Ou quem dentre vós que é filho, e pede ao pai um peixe, e o pai lhe dá uma cobra, ou uma serpente? Sabe o que Jesus estava falando? Que pais sabem dar boas dádivas. Só que Jesus falou assim: vossos pais, sendo maus, sabem dar boas dádivas, imagina o Pai Celestial que é bom. Então, se nós queremos que o Pai Celestial que é bom se manifeste a nós com as suas dádivas, o que nós precisamos fazer? Temer ao Pai Celestial, honrar ao Pai Celestial, se prostrar diante do Pai Celestial. Gente, a única coisa que o Pai Celestial quer de mim e de você é a nossa reverência, é o nosso temor, é a nossa sinceridade, é a nossa gratidão, é o nosso amor para com Ele. São coisas que nós podemos dar, e são coisas que é virtude, característica de alguém transformado. Mas os cristãos de hoje não reverenciam Deus, não honram a Deus, não amam a Deus, não são gratos a Deus, não temem ao Senhor, e ainda quer o favor de Deus. Não vem. O favor de Deus virá quando nós tomarmos uma posição diante dele. Ele vai vir e vai nos mostrar o grande amor dele para conosco, o amor de Pai. Quantos querem ser filho de Deus nessa noite? Me dá um sinal aqui, amém? Quantos querem ser filho de Deus nessa noite? Me dá um sinal aqui, dá um glória a Deus nessa noite, em nome de Jesus, amém? Nós precisamos ser filho. E para finalizar, por que eu preciso ser filho, pastor? Filho é herdeiro, filho tem direitos, filho tem herança. E se nós formos filho do Pai Celestial, te prepare para desfrutar, usufruir de tudo que o Pai Celestial tem para as nossas vidas. Quem precisa de alguma coisa da parte do Pai nessa noite, me dá um sinal aqui, amém? Nós vamos pedir a esse Pai Celestial, e Ele vai fazer por nós, Ele nos dará, amém? Ele vai fazer por nós, Ele nos dará aquilo que nós necessitamos. Então, o exemplo de Davi foi o exemplo de um pai. Como um pai se compadece do filho, assim o Senhor se compadece dos que o temem. Deus, Ele tem muita coisa para fazer na nossa vida, mas Ele está esperando uma mudança nossa. Deus, Ele tem muita coisa para fazer na minha vida e na sua vida, mas Ele está esperando um posicionamento nosso. Enquanto não houver um posicionamento nosso, nós seremos, sabe como? Ovelhas desgarradas. Nós seremos como? Ovelhas sem pastor. Ovelha que não tem o cuidado do Pai Celestial. Mas o dia que você entender que você é filho, o Pai Celestial se manifestará na sua vida, se levantará ao seu favor e vai entregar todas as dádivas que Ele tem para a minha vida e para a sua vida, amém? Pai
é alguém que cuida. Pai é alguém que se compadece. Pai é alguém que quer fazer pelos seus filhos. Pai é alguém que olha para o filho, vê a situação do filho e fala assim: essa situação pode ser mudada e transformada. Porém, ele espera uma atitude nossa. Se coloque de pé. Ele espera uma atitude nossa.